E aí galera, bora dar continuidade no assunto do livro de geografia, continuando no tema 2, falando sobre espaço e sociedade. A gente vai entrar em mais um capítulo que vai ser o capítulo 2. Nós vamos falar hoje exclusivamente sobre agricultura. O que seria essa agricultura? O alimento que vem da terra. Alimentos como frutas, pão, suco, chá, café, entre muitos outros tipos de alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, vão servir para nós, vão chegar até a gente devido às técnicas agrícolas de produção de alimento. Então, a agricultura nada mais vai ser do que o cultivo de plantas. Essas plantas vão ser cultivadas para a produção de alimentos em grande quantidade, para fornecer matéria-prima para vários setores industriais e também para a geração de energia. Geralmente, a agricultura ela é desenvolvida no espaço rural, porque esses espaços eles vão disponibilizar mais terras e recursos naturais, como água, luz, que vão ser necessários para o cultivo desses alimentos. O espaço urbano ele pode apresentar pequenas hortas que vão se assemelhar à agricultura, pequenas hortas caseiras que as pessoas têm nas suas casas, nos seus quintais, ou em pequenas chácaras também. Vai ser possível a gente observar a agricultura no espaço urbano, mas a maior frequência da agricultura vai ser no espaço rural. As inovações tecnológicas vão estar presentes com o passar do tempo na produção agrícola. Essas inovações tecnológicas elas vão fazer com que ocorra uma redução da demanda de mão de obra nos espaços rurais, a diminuição de trabalhadores dos espaços rurais devido ao aumento das máquinas. As máquinas elas vão substituir muitos trabalhadores. Esses trabalhadores, por consequência disso, vão ficar sem emprego, não vão ter como que se manter mais nos espaços rurais. E isso vai provocar o êxodo rural. Essa imagem que nós temos, a primeira imagem, vai mostrar o êxodo rural, onde atrás dessa família de mãe, pai e filho, a gente vai ter um trator, um caminhão. Então é a imagem da tecnologia sendo inseridas no espaço rural, retirando o emprego das pessoas e assim promovendo uma mudança do campo para a cidade, que é o êxodo rural. No Brasil, tanto o campo precisa da cidade quanto a cidade precisa do campo. O campo vai precisar muito da cidade na questão de produtos industrializados, de maquinário, né? Já a cidade ela vai precisar da matéria-prima, ela vai precisar dos alimentos produzidos pelo campo. A gente tem que entender que vão existir dois tipos de sistema dentro da agricultura. Vai ser o sistema extensivo, que a gente pode chamar de agricultura de subsistência ou agricultura familiar. Ele vai ser um sistema que vai apresentar pouco capital, ou seja, ele vai ser feito com baixa quantidade de dinheiro, onde vai ter um baixo investimento tecnológico. Lógico, se você tem pouca disponibilidade de dinheiro, você não vai ter como investir em tecnologia. Geralmente eles ocorrem em pequenas propriedades. O modelo vai ser um modelo roça, um modelo de cultivo de subsistência, onde o indivíduo ele vai plantar para manter a si e a sua família. O excedente ele acaba vendendo. O objetivo desse tipo de sistema extensivo é o agricultor poder fornecer alimentos para si e para a sua família. O tipo de objetos que vão ser usados vão ser objetos simples, como a enxada, a foice, o arado de tração animal e pouco ou nenhum adubo. Já por outro lado, a gente vai ter um outro sistema completamente diferente, que é o sistema intensivo, que nós chamamos de agricultura comercial ou de agronegócio. Geralmente esse sistema intensivo ele vai ter muito capital ou ele vai ter muita disponibilidade financeira
Sendo assim, ele vai ter uma grande disponibilidade tecnológica, ou seja, ele vai ter maquinários, fertilizantes, defensores agrícolas, que são os agrotóxicos, para poder aumentar ainda mais a sua produção. E eles vão ser feitos em grandes propriedades, ou seja, em fazendas grandiosas, os chamados latifúndios. Geralmente a produção ela é uma produção que tem como objetivo produzir em larga escala para exportação. Outra diferença entre esses dois é que o sistema intensivo ele prioriza a monocultura, ou seja, o plantio de apenas um tipo de alimento, de apenas um tipo de cultura, de apenas um tipo de grão, por exemplo. Já na agricultura do sistema extensivo, que é o familiar, ele vai priorizar a policultura, uma variedade de alimentos. Porque se na agricultura familiar o objetivo é sustentar a sua família, o agricultor sustentar a sua família, logo ele não vai produzir só arroz, porque eles não vão comer só arroz a vida toda. Então ele vai produzir um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de milho. E aí uma variedade vai surgindo. E assim a policultura. Então, essas são as diferenças que vão existir entre esses dois sistemas. O sistema extensivo e o sistema intensivo. E qual é a importância da natureza para a agricultura? O clima, o solo e o relevo, eles são de extrema importância para a agricultura. O clima, ele vai ser importante para definir o que será cultivado na região. Tem culturas que se adaptam com mais facilidade a climas mais quentes. Tem culturas já que vão se adaptar com mais facilidades a climas mais frios. Então a gente vai ter, por exemplo, em regiões com clima quente e úmido, nós vamos ter o cultivo de café, de algodão, de cacau, de cana-de-açúcar, porque esses são matérias-primas que vão se adaptar às condições climáticas quente e úmida. Já se a gente for pensar em climas menos quentes, em climas mais temperados, climas mais considerados mais frios, a gente vai ter, por exemplo, o plantio do trigo, da aveia, que são tipos de matérias-primas que vão ser produzidas, que vão ser plantadas e vão ser mais produtivas em climas mais frios. Então o clima ele tem total influência também no que será cultivado ou não em determinada região. Outro ponto importante são os fenômenos meteorológicos. O clima ele vai apresentar determinados fenômenos que vão influenciar na agricultura, como a chuva, a neve, a geada, a seca. Então, são fenômenos esses que vão limitar o produto. Eles vão limitar com que se produza, vão diminuir a produção e assim, diminuindo a produção, vai ter pouco desses produtos no mercado. Tendo pouco desses produtos no mercado, vai aumentar o preço dele. Já no uso do solo, o uso do solo a gente tem que entender em solos férteis, a produção ela vai se dar de maneira satisfatória. O solo ele já vai ter inserido na sua composição os minerais e nutrientes certos para o plantio de determinada matéria-prima. Já em solos considerados pobres, ou seja, carentes de nutrientes e minerais, antes de inovações tecnológicas não era possível plantar com a mesma qualidade ou com a mesma intensidade. Mas hoje, com vários avanços tecnológicos de adubação, de fertilizantes, de uma série de corretivos para esses solos pobres, hoje em dia é possível plantar em solos pobres, graças ao que? A correção que é feita nele. As tecnologias também vão contribuir, por exemplo, a previsão do tempo, o sistema de irrigação, sementes que se adaptam a determinado tipo de solo, clima, equipamentos de colheita. Isso vai ajudar a evitar e a superar a dependência no qual o agricultor teria das condições naturais e assim vai fazer com que o cultivo aumente cada vez mais. Outra técnica utilizada na questão do uso do solo é o terraceamento,
O terraceamento é aquele tipo de técnica que está muito ligado para superar as dificuldades de determinado relevo. Então é uma técnica que vai estar ligada na superação da declividade do relevo. Em áreas muito onduladas, essa técnica de terraceamento ela vai ser usada. Geralmente ela é frequente em países montanhosos da Ásia, da Europa, da América do Sul. Então, são áreas onde vão existir a presença de muitas montanhas, de muita declividade. E essa técnica ela tem como principal objetivo evitar a erosão do solo provocada por chuvas. Essa técnica ela faz com que o solo forme uma espécie de escada. E essa escada faz com que a água ela se concentre e siga um único caminho, evitando a erosão do solo. Outra técnica utilizada é a rotação de culturas. O que seria essa rotação de culturas? É uma técnica utilizada para evitar o empobrecimento do solo provocado por um uso intensivo da produção de monocultura, ou seja, a produção de um único grão. Você produzindo em determinado lugar a mesma cultura durante muitos anos, aquilo vai empobrecer o solo. Então a ideia dessa técnica é que a cada ano agrícola ou a cada colheita sejam cultivadas espécies diferentes para que o solo ele possa repor seus nutrientes e minerais naturalmente. Uma espécie consome determinado tipo de minerais, a outra vai consumir outro tipo de minerais. Assim o solo vai ter a capacidade de se regenerar naturalmente e evitar ou retardar o empobrecimento do solo. Quanto aos recursos hídricos e de irrigação, a gente vai ter a agricultura irrigada, que é uma técnica utilizada para superar uma carência parcial ou total de água, seja essa água tanto de chuva quanto de solo. Por exemplo, a gente tem duas áreas no Brasil que vão ser bastante carentes, sejam parcialmente ou totalmente de água, como o sertão do Nordeste brasileiro e o Centro-Oeste. Essa agricultura irrigada é muito utilizada nessas duas regiões, nessas duas partes dessas regiões do Brasil. No Brasil, a agricultura irrigada ela vai consumir 46% das águas retiradas dos corpos hídricos. Então, a agricultura ela vai consumir quase 50% de toda a água que nós consumimos. Logo, a maior parte dessa água ela é consumida tanto pela agricultura quanto pelas indústrias. A população ela consome um percentual bastante baixo comparado a essas duas atividades que demandam muita quantidade de água. Um exemplo é Israel, que vai apresentar baixos índices pluviométricos, ou seja, vai apresentar pouca quantidade de chuva ao longo do ano. Israel vai precisar desenvolver técnicas de agricultura e de irrigação para poder desenvolver a atividade agrícola naquele lugar. Israel utiliza a dessalinização da água do mar, transforma a água salgada em água doce e também trata as águas do esgoto para utilizar essas águas. Isso faz com que Israel consiga superar as dificuldades naturais do seu território, utilizando técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo com a modernização da agricultura. Isso faz com que Israel adquira bons índices agrícolas e também faz com que eles evitem o desperdício da água, porque a água utilizada lá é uma água reaproveitada, tá bom? E aí a gente termina mais um assunto, termina falando sobre agricultura e tem questão. As questões elas vão estar disponibilizadas para vocês no site da escola, tá bom? Um abraço a todos. Deixa eu ver. Tem aqui duas imagens que vão representar os dois tipos de sistemas agrícolas. Agora eu quero que vocês me digam. Essa primeira imagem, ela quer falar de que tipo de sistema agrícola? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acertou quem falou sistema intensivo. A segunda imagem, lógico que vai ser sistema extensivo. Sistema intensivo porque utiliza muita tecnologia, utiliza maquinário, a gente vê poucas pessoas trabalhando e muitas máquinas. Já no sistema
extensivo, a gente já vai ter uma produção mais familiar, a utilização de maquinário mais simples. Existe uma grande diferença entre essas duas paisagens, entre essas duas imagens. Então, façam a atividade, um abraço, até a próxima aula.